Bom dia, acompanhe agora os temas que fazem esta síntese informativa. Artistas consideram o estado da cultura em Angola debilitado. No Ambo, enteado mata padrasto após ser repreendido de atos marginais. Nos Estados Unidos da América, Barack Obama considera uma vergonha invasão no Capitólio. Daqui a pouco você vai acompanhar o desenvolvimento. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Os criadores de artes em Angola consideram o estado da atividade cultural e artística no país muito debilitado. Em época de pandemia, então, consideram estar pior ainda. Falando na manhã desta quarta-feira, no programa Manhã Informativa da Rádio Nacional de Angola, o diretor nacional da Cultura, Euclides da Lomba, admitiu que ainda existem muitas fragilidades na cultura angolana e considerou que os fazedores de cultura, artistas no caso, ainda continuam a ser tratados como pedintes. Euclides da Lomba admitiu ser responsabilidade do Estado a criação de políticas e metas bem direcionadas para reverter o quadro em que se encontra a cultura angolana. Logo ao não termos o reconhecimento de uma carteira profissional aos profissionais da cultura, por exemplo, não digo dos funcionários do Ministério, mas agentes culturais, criadores culturais, nós ao não temos esse reconhecimento, logo dá todas as facilidades. Não temos a capacidade de assegurar socialmente o artista, ou, portanto, a segurança social não está garantida, os impostos não são vistos, ou são vistos em parte, e depois vem todas a nossa fragilidade, a não termos assegurado, sobretudo, o reconhecimento da atividade cultural como profissional, temos dificuldades. Ainda temos dificuldades na formação de quadros. Portanto, a cultura também estuda-se. As disciplinas artísticas exigem formação, exigem conhecimento científico. Temos fragilidades, apesar do Estado ter algum movimento, alguma intenção, ainda encontramos a resistência da própria classe e dali logo o que a pandemia veio pôr em claro é as debilidades que todos nós conhecemos. A classe artística é eternamente pedinte e então ao seres pedinte, quando tu és pedinte não tens muito como materializar, mas no entanto como política de Estado podemos caminhar para melhorias e essas melhorias não podem ser só vistas a partir do ponto de vista de fora para dentro. Portanto, qualquer artista aqui, para ser conhecido, por exemplo, para ter alguma preponderância, tem que ter vencido, por exemplo, a ter uma referência internacional. A partir daí é que se fala. No entanto, estamos todos aqui. Temos grandes nomes da cultura em todas as disciplinas, literatura, artes plásticas e não sei quanto. Inclusivamente, a tendência de cada um não gosto de dizer para não ofender assim as pessoas, quer dizer, cada um vira-se por si. Não pode. Inclusivamente, houve em determinados anos onde diziam que o artista tem que lutar para conquistar o seu espaço. Não é assim. Tem que ser a partir de políticas bem direcionadas, a partir de iniciativas bem direcionadas, estabelecimento de metas, estabelecimento de normas, de procedimentos, e essa é a responsabilidade do Estado. Entretanto, Orlando Domingos, representante da Associação Angolana de Teatro, referiu que por causa da pandemia a situação no teatro ficou ainda mais deplorável, sendo que foi uma das áreas que mais sofreu porque deixou de ter as poucas receitas que se faziam e, consequentemente, os artistas largaram a atividade para procurar outras formas de sobrevivência. Dos mais de 11 mil artistas do teatro que a Associação Angolana de Teatro controla, foi a área que mais sofreu em termos artísticos, porque todo o pessoal ligado ao teatro teve que largar, esquecer o teatro e procurar outras formas de sobrevivência para poder enfrentar o estado
da pandemia que nós vivemos nos últimos tempos, em linhas gerais. Mas um pouco por causa da trajetória dos 45 anos, o teatro sempre foi uma arte que, por causa da complexidade da sua prática, da sua constituição, levou com que os artistas tomassem uma postura, um bocado por causa do paternalismo que se impunha na altura. Os apoios eram todos direcionados a partir do Estado. Não se conseguiu libertar disso quando mudamos o sistema político para uma economia de mercado, a ponto de conseguir ter um resultado, porque este processo constrói-se com o tempo. E isso levou-nos a ter uma realidade, e nós vivemos umas mudanças profundas nos últimos 10, 15 anos, que não permitiram com que os artistas do teatro consolidassem a posição, por uma razão muito simples. O teatro em Angola é feito praticamente por jovens, e nós não temos uma trajetória em que há uma passagem de testemunho daquilo que foi feito, por exemplo, no final dos anos 70, no decorrer dos anos 80, para a geração que está agora nos anos 2000. Então há uma quebra e nós temos que procurar novos paradigmas. Com o estudo dessa realidade e a tomada de consciência dos decisores políticos relativamente ao que se deve fazer ao teatro, a questão da formação, a questão da própria organização interna, sentimos que há uma fraqueza muito grande na parte dos artistas angolanos em poderem responder e se posicionar no lugar que deviam. Então, qual é a saída? A saída normalmente é o isolamento, aparecerem projetos isolados e fracos a tentarem deixar vivo aquilo que se faz em termos de teatro. Mas o que se procura na realidade é uma postura nova por parte daqueles que tomam as decisões políticas, no sentido de salvaguardarem alguns interesses para poder manter essa arte. Nós temos casos concretos de pessoas que se formaram durante mais de 10 anos para virem trabalhar no teatro em Angola, e temos pessoas que tiveram que largar essa atividade. Por exemplo, eu tenho um caso concreto para exemplificar. Nós temos um artista que ficou cerca de 12, quase 15 anos em Portugal a se formar, que é o Dom Pedro Dicota. O Dicota hoje teve que abandonar Luanda e está estacionado numa região que se chama Quixingango, que está entre o Dondo e Massangano, onde está a se dedicar à atividade agrícola. Então o que se pede é que se preste uma atenção muito especial a isso que estamos a fazer, porque nós estamos a matar o nosso teatro, estamos a matar as artes, estamos a matar os artistas. Face à precariedade de alguns fazedores de cultura, Eliseu Major, representante da União Nacional dos Artistas e Compositores, realçou que a necessidade de os artistas se profissionalizarem, colaborar e se filiarem às instituições do Estado para benefícios pontuais. Há também aqueles artistas, não é, que na perspectiva de acharem que a música é feita de forma isolada, não é, eles acham que não precisam se filiar. Mas nós já temos noção disso, e agora, mais do que reclamarmos desta conduta, nós estamos a trabalhar de tal sorte que os próximos tempos sejam precisamente desse. Profissional, a cultura como tal, como qualquer profissão, embora seja uma profissão liberal, mas exige que cada um se filie. Cada artista, durante a sua vigência enquanto artista, porque o artista é o único que provavelmente, se não ocorrer uma fatalidade, ele vai continuar a cantar para o resto da vida e vai continuar a produzir. Artista, estou a falar como tal, não é? Não estou a falar o músico, artista, né? E então, o que nós temos estado a notar é que eles não se revêem nas organizações muito por desconhecimento, não é? Mas quando acontece a primeira desgraça no seio de um artista, consagrado ou não, o primeiro caminho que eles têm é procurar a direção do Ministério, não é? E por via de regra, a direção do Ministério liga sempre às organizações: olha, temos aqui este problema, como é que vocês podem ajudar a resolver, não é? Quando não acontece o pior para a elegia fúnebre, né, nós somos obrigados a nos desdobrar. Sendo membro filiado ou não, a nossa responsabilidade enquanto organizações profissionais é defender os direitos. Mas isso ocorre
ocorre muitas das vezes que há pessoas que nunca descontaram para a Segurança Social, embora o Estado tenha protegido um grupo considerável de artistas, não é? Mas o grupo que agora está e que não está a pagar, e já há uma recomendação em relação a isso, o Estado até foi muito mais abrangente na perspectiva de que qualquer um de nós agora pode descontar, incluindo os artistas, mas há pessoas que ainda acham que não devem fazer. Mas quando chegar a idade da reforma ou da invalidez, podem ter a certeza que o Estado já não será condescendente. Artistas consideram o estado da cultura em Angola debilitado. De lembrar que hoje, 8 de janeiro, assinala-se o Dia da Cultura Nacional, a quem nós estendemos os nossos parabéns. A Polícia Nacional no Ambo deteve um cidadão de 23 anos na comuna do Luvemba, município do Bailundo, que está a ser acusado de ter morto o seu padrasto de 64 anos com golpes de enxada. O porta-voz da Polícia Nacional no Ambo, Martinho Cavita, em declarações à Camunda News, confirmou que a vítima foi surpreendido com golpes de enxada na cabeça quando advertia o enteado por causa das suas atitudes, não só de consumo de estupefaciente, mas também de associação criminosa. Insatisfeito, o enteado partiu para a agressão, causando morte imediata ao padrasto em consequência da gravidade dos golpes. O jovem tinha comportamento meio marginal, não é? Ele ainda, apesar da idade, residia em casa dos pais, no caso a mãe e o padrasto. E na tentativa do padrasto chamar-lhe a atenção sobre os comportamentos desviantes que ele levava, incluindo o uso excessivo de bebidas alcoólicas, voltou-se contra o seu padrasto, agredindo-o com uma arma cortocontundente, tanto um objeto cortocontundente, no caso uma enxada, e lamentavelmente o padrasto acabou por falecer no local e imediatamente a comunidade próxima mobilizou-se, foi ao encontro da polícia para notificar o facto, e o cidadão, um momento depois, foi detido. Portanto, já foi apresentado na cidade do Ministério Público para formalização dos atos processuais. Por outro lado, Martinho Cavita apela à juventude no sentido de olhar para os adultos e idosos como reserva moral e adverte a sociedade a pautar por atitudes mais ponderadas e moderadas no sentido de evitar situações desta natureza. É preocupante quando a juventude não acata os conselhos, as orientações dos adultos. Os adultos são como que um farol para a juventude. É importante que a juventude olhe para os adultos como reserva moral e quando se nos chama a atenção é sempre da perspectiva de redirecionar o nosso comportamento. E, portanto, de forma geral, a juventude, o nosso apelo vai para a perspectiva do respeito dos adultos, dos idosos, por conta deles que podemos beber conselhos úteis. No entanto, toda a sociedade é chamada a pautar por uma atitude mais ponderada e moderada em caso de conflitos, para que possamos evitar situações dessa natureza. Muito obrigado e até a próxima. Sempre ao vosso dispor. Boa tarde. Obrigado. Enteado mata padrasto após ser repreendido. Isso aconteceu no Ambo. Seguimos então com a atualidade internacional. O democrata e antigo presidente norte-americano Barack Obama considerou uma vergonha a invasão ocorrida no Capitólio. Em comunicado, Barack Obama, que entrou para a história como o primeiro presidente negro norte-americano, iniciou por lembrar que a violência de que foi palco o edifício do Poder Legislativo americano foi encorajada por um presidente que mentiu incansavelmente sobre o resultado de uma eleição como um momento de desonra e de vergonha para o país. Como publicado pelo portal da Camunda News, Barack Obama disse ainda não estar totalmente surpreso com os últimos acontecimentos de violência e vergonha face à recusa dos republicanos em dizer a verdade. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Foi então a nossa síntese informativa. Já sabe que nós voltamos com mais motivos para mantê-lo informado. Estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News.
Camunda News. Informação atualizada e cidadania.